E por essa razão, parece que uma aparentemente boa notícia vindo. Será? A Câmara dos Deputados aprovou ontem a urgência do projeto que regulamenta o Desenrola. Isso não tem nada a ver com drogas, nem maconha, é outra coisa. O Desenrola é um programa de renegociação de Lá dívidas. Lá enrola. Mas às vezes precisa desenrolar para botar mais conteúdo. Um programa... Vamos voltar aqui. Baixa um pouquinho, porque a Elaine me cortou aqui. Então, é um programa de renegociação de dívidas do governo e limita os juros do rotativo do cartão de crédito. Foram 360 votos a favor e 18 contra. A expectativa é que o mérito da proposta seja votado ainda hoje no plenário da Casa. Bom, a Câmara está entregando, pelo menos. Está cobrando, mas está entregando. O líder da bancada do PT na Câmara, o deputado federal Zeca Dirceu, afirmou que o Desenrola já provou ser um programa que dá certo e está confiante na aprovação do projeto. Vamos acompanhar. Roda sonora. Desenrola já há 90, 100 dias, ele está funcionando. Ele já provou ser um programa que dá certo. Tanto é que o PIB do país surpreendeu, né? Nesse último trimestre, cresceu muito acima do que era esperado a economia do país, e não foi por acaso. Foi por políticas como essa do Desenrola, a volta do reajuste do salário mínimo acima da inflação, uma série de medidas econômicas como a retomada do Bolsa Família mais forte, maior, que estão dando certo. Então é um programa, o Desenrola, que está dando certo, por isso eu estou muito confiante, viu, Flávio, que a gente vai avançar na aprovação. É muito difícil cravar se vai ser hoje, se ainda vai ter alguma votação amanhã, na véspera do feriado, ou vai ficar para a semana que vem. Olha, seguinte, nós temos no Brasil, vou começar com o Ricamelo, mas passar algumas informações que eu acho importantes. Estava ouvindo uma entrevista do secretário de Reforma Econômica do Ministério da Fazenda, o Marcos Barbosa Pinto, e levantando alguns dados aqui. Nós temos no Brasil aproximadamente 72 milhões de endividados. É mais de 1/3 da população. 44% das famílias brasileiras estão negativadas. Se você colocar uma média de R$ 4.800 de dívida por pessoa, 72 milhões, 4.800 de dívida em média por pessoa. Nós estamos falando em 345 bilhões de reais de dívida. Bom, o que o governo está fazendo? Está fazendo o seguinte, quem deve até R$100, R$100 eu estou falando, 100, tem 1,5 milhão de pessoas que devem R$100 e estão com o nome sujo por causa disso. Olha como está a situação do brasileiro. Se eles ingressarem no portal do governo, gov.br, atenção, o governo não vai ligar para você, não vai cair em golpe. Quem ligar, muita gente vai tentar te enrolar e praticar golpe. Você que tem que tomar a iniciativa, peça ajuda e entre no site gov.br. Lá você vai ter as informações. R$100, quem conseguir fazer a negociação, automaticamente já está com o nome limpo. Depois tem uma segunda faixa de quem ganha até 2 salários mínimos ou está no cadastro único, CAD único, que é da Bolsa Família, e deve até R$5 mil. Ele vai poder alargar essa dívida para 60 meses, pagando juros de 2% ao mês. E depois tem o pessoal que ganha entre 2 salários e R$20 mil, que vai ter que se virar com os bancos e vai ter que negociar. A questão é a seguinte, os bancos são bonzinhos? Não. Banco manda no país. Manda, sempre mandaram, mandam no país e mandam nesse governo. Por que os bancos vão parar de cobrar 15% de juros ao mês, esticar a dívida por 60 meses com juros de 2%? Porque tem um fundo que chama Fundo Garantidor de Operações, que é dinheiro público, que vai garantir se houver o inadimplemento. Então, claro que renegociar dívida é muito bom, claro que ajudar a população é importante. Eu fui presidente do PROCON e secretário de Defesa do Consumidor, nós fizemos vários programas de renegociação de dívidas, isso é muito importante. O que assusta é o Fundo Garantidor de Operações circulando dívidas de 345 bilhões, não é esse total que nós estamos falando, é uma parte. Mas o fundo vai garantir os bancos que eles vão receber se houver o inadimplemento. Muito bom, mas é mais gasto público que vai levar ao aumento da arrecadação tributária? Faz uma análise para nós aí, geral, Rica. Vamos fazer aqui, Capês.
Vamos lá. Primeiro, você estava comentando de ter mais de 1 milhão de pessoas, de fato, que devem até R$100 e tem um nome negativado. Vamos lá, gente. Isso, apesar de R$100 multiplicado por 1 milhão, a gente está falando de 100 milhões de reais, mas é um valor muito baixo para você negativar tantas pessoas que não conseguem ter acesso depois a nada. Né? O cara não pode fazer um crediário, de alguma coisa que ele quer comprar numa loja, ele tem um nome negativado. Então, primeiro que achei é muito interessante de ter esse tipo de iniciativa. E tem uma coisa, não é que você tem R$100, entra no GovBR e a sua dívida está perdoada. Isso não é isso. Você entra no GovBR, tem lá o aplicativo que o governo lançou. Aliás, o GovBR é interessante todo mundo ter, porque tem os seus documentos, tem outras coisas no GovBR também. É importante de você ter o GovBR. Vamos lá. Você renegocia a dívida, nesse momento você já deixou de estar negativado, ou seja, você já tem crédito novo na praça e você pode começar a comprar. Acho muito interessante. Mas tem que pagar os 100, né? Mas tem que pagar os R$100. Se você deixa de pagar alguma parcela dos R$100, digamos que você dividiu os R$100 em algumas parcelas, você deixa de pagar, você volta a ficar negativado de novo. O que é justo, você tem uma dívida, não pagou a dívida. Beleza. Segundo ponto que a PES está levantando não são os 345 bilhões de reais que vão ser garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, é só até as dívidas de quem ganha até R$5 mil de 2 salários ou que estão lá no cadastro único do governo. Então, dívida de até R$5 mil para quem ganha 2 salários. 2 salários ou que estão no cadastro único do governo. Então, é um pedaço desses 345 bilhões. Vamos lá. De fato, os bancos não são bonzinhos. A ideia, inclusive, do juros brasileiro é um escárnio. Eu não sei se existe juros real de cartão de crédito no mundo tão alto quanto o Brasil. Tá? Por isso que todo mundo, esquerda, direita, centro, todo mundo é a favor de normas ou de legislações que determine a diminuição do crédito do rotativo e de outros juros do cartão. Isso é muito bom. Mas, de fato, existe algum risco do governo, né, na hora que ele entra como o garantidor dessa parte da população, de muitos milhões de famílias que devem tanto aos bancos como a algumas concessionárias, tem alguns serviços públicos, tem algumas outras coisas também que podem entrar aqui nesse endividamento. Claro que o governo vai entender, ele já fez isso algumas outras vezes, não entendo que houve depois tantas pessoas que não pagaram, o percentual de número de pessoas que fizeram a renegociação e não pagaram é baixo, por quê? Porque os juros que os bancos cobram nesse momento, ele é baixo, ele é praticamente os juros que eles cobram de empresas, de bons pagadores, né? Quem paga 2% de juros ao mês é um bom pagador, né? Um pagador, uma pessoa que não paga, que tem um risco muito grande, o banco te cobra 6, 8, 10% ou até mais. Então, é um juros de bom pagador e aí o que eu indico para todo mundo que fizer essa renegociação pague esta dívida. Dá um jeito de conseguir pagar essas parcelas. Sei que a gente está num momento difícil, sei que tem uma população pobre. O Brasil é um país pobre, não é um país rico. Por isso que a gente está nessa situação. Mas faça isso, pague essas dívidas. Claro, para o governo existe um risco, mas eu entendo que todos os lados aqui do governo são favoráveis a esse tipo de iniciativa. Acho que é uma ótima iniciativa. Tem que ter um controle muito fino para entender se realmente os pagamentos são feitos, para que isso não gere um custo maior para o país. Rica, você sabe que eu tenho uma dúvida sobre... Carol Curimbaba, nesse momento são 14 horas e 30 minutos. Repita. 14 horas e 30 minutos. E por isso sou obrigado a cortar Carol Curimbaba, porque vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Carol Curimbaba, antes você que vai se beneficiar do programa Desenrola, principalmente quem ganha até 2 salários mínimos e está com o nome sujo por causa de uma dívida de até R$5 mil, você vai poder parcelar isso em até 60 meses com 2% de juros ao mês. Cuidado com os golpes. É necessário que o próprio devedor entre no site gov.br para fazer o seu cadastro e seguir ali com o benefício. Muito cuidado. Carol Curimbaba, é um programa ambicioso e que está ajudando muita gente. Tem dinheiro para tudo isso? Então, eu acho bom também o programa, acho bom esses movimentos, principalmente para a população mais vulnerável, né? Fazer esses movimentos de poder estar com o nome limpo para gerar a economia até certo ponto é bom, lembrando que é dinheiro público também, então é um risco. Agora, o meu contraponto à fala do Rica, que eu acho que foi uma fala muito boa, mas só a questão dos juros de cartão de crédito, que bateram aí 450% ao ano, vocês me corrijam aí se eu estiver errada, concordo que é um absurdo, mas... o nosso lado liberal não nos deixa pensar de forma diferente do que são juros altos, a gente sabe disso, mas não tem que controlar. Se você controla com que o banco seja obrigado, que isso é um jabuti que colocaram aí no meio desse desenrola, que não tem muito a ver com desenrola não, viu? Se você controla que o banco não possa cobrar essas taxas de juros, que são enormes, sim, eu concordo que são, você vai lá,
faz uma dívida e tem que pagar juros altos. São enormes. Mas ele vai ter que recuperar essa lucratividade em outro ponto. Ele vai te cobrar de outra maneira. Então, não adianta. A gente precisa... E os juros são altos. Até foi no comercial na hora errada, viu? Tenho que te falar. Capês pode brigar com a produção, porque teve uma briguinha boa aqui. É mesmo? Os dois. Briga? Contraponto. Foi contraponto. Não foi contraponto. Foi briga. Claro. Briga mesmo. Pontos corretos desse lado da mesa, pontos não tão, né? Tô brincando. Porque o Brasil a gente falou aqui anteriormente, o Brasil não é, de fato, para amadores, né? O índice de endividamento do brasileiro está explodindo, não é um dos maiores do mundo. A gente sabe que o endividamento do norte-americano é maior. O nosso mercado é extremamente fechado, temos poucos bancos, né, Musa, aqui atuando no Brasil. Então, assim, é um mercado em que vai direcionando para que uma taxa de juros seja essa. Eu acho que o brasileiro tem que aprender a ter educação financeira, eu sei que isso é uma coisa de longo prazo, para não pegar essa dívida do cartão de crédito. Isso é um ponto. Mas agora eu gostei de uns pontos bons que o Bruno colocou aqui. Eu acho que ele também tá salivando o lado liberal dele. Juros altos não são bons, mas não dá para o governo controlar que o banco vai ganhar de outro lado, não adianta. Carol, vamos deixar o Bruno fazer? Agora eu queria o seguinte, vamos a nossa Elaine Keller para a defesa do projeto. Vamos então passar a palavra para ela defender. Agora, Elaine, tem 345 bi de dívida aí. Quem ganha entre 2 salários e até 20 mil reais por mês pode também se beneficiar do programa sem limite, mas aí é negociação direta com o banco. Agora, esses 345 bi que são devidos aos 5 maiores bancos, todos apoiaram esse projeto, porque são créditos de difícil recuperação. Esse é um projeto que o povo pediu ou os bancos pediram? Na verdade, Capês, vamos lá, né? O povo... Vamos pensar o seguinte, a gente está falando de um governo progressista, então as pautas sociais, elas vão ser protagonistas. E o Desenrola não deixa de ser uma pauta, de novo, social, né? A gente está ajudando aí a população realmente sair desse endividamento para poder retomar esse seu poder de compra, né? Ajuda banco? Ajuda, mas ajuda a população e o banco, na verdade, eu espero que, como você bem pontuou, isso era uma dívida difícil de ser apurada, de ser restituída aos bancos. E isso, obviamente, pesa no quê? No risco, né? Ou seja, quando ele acha que vai ter ali muita inadimplência, ele vai lá e aumenta a taxa de juros nesse absurdo de 450% ao ano, né? Que todos nós gostaríamos de ser dono de banco, né? Porque ganhar dinheiro assim, né? Até lá em casa. Mas, então, ele aumenta essa taxa de juros para poder cobrir o risco dele. Se ele diminui a inadimplência com o Desenrola, a gente diminui o risco. Portanto, a gente também teria que ter uma queda dessa taxa de juros e, portanto, isso também seria um segundo benefício embutido no programa, tá? Agora, Capês, essa história dos bancos, eu espero que o governo olhe para isso com muito cuidado, porque é um absurdo o que a gente tem aqui nos bancos brasileiros, os lucros, a lucratividade dos bancos brasileiros, as taxas de juros. Eu vou só falar uma coisa aqui que é bem juridiqueza, e aí você me perdoa, mas só para ficar aqui e, de repente, se o governo estiver nos ouvindo, pensar sobre isso. Salário é impenhorável, correto? Sim, no nosso sistema jurídico. Estão mandando penhorar de vez em quando, mas devia. É impenhorável. Por que é que você pode ter, né, a questão ali do crédito consignado? O que é o crédito consignado se não a penhora do próprio salário do sujeito, do pensionista? Concorda, Rico? Elaine, você pensou uma coisa? Então, assim, na Lava Jato, gente, a Lava Jato foi pra cima das empreiteiras, que não é? foi? Isso é muito bom. Eu não tô vendo. Comentários muito bons aqui. É engraçado. Tentando não rir, mas não esse é o comentário aqui no YouTube, desculpa. A Lava Jato foi pra cima dos empreiteiros. Mas o dinheiro não passava também pelos bancos? Os bancos estão sempre poupados, né? Sempre se protegem os bancos. Sim. Não é isso? Gente, eu não tenho essa visão tão... Mas é que passa muito... mas é que passa muito pela offshore, muito dólar. Não, vou falar uma coisa. Banqueiro, eu sempre... A taxa Bota de um pé juros está atrás. muito elevada. É muito elevada no nosso país. Uma discussão... O Bruno está querendo falar, o Bruno está nervoso. E essa história do crédito consignado não faz sentido nenhum, Bruno. Porque é o seguinte, se salário é empenhorável, como é que você pode pegar um pensionista... Eu gosto do crédito consignado, na verdade. É que eu gosto do crédito e aí é o porque seguinte, ajuda a redução do o sujeito custo. é risco zero para o banco, porque daí ele vai lá e pega
Helene, eu não sei o que você falou. O Bruno Musa está aqui agitadíssimo, olhando o YouTube. Absurdo. Quem paga Você não gostou desse projeto? Vai beneficiar 71 milhões de brasileiros e você não gostou? Você está mal-humorado, Bruno? Eu quero saber o Bruno adorou. Eu quero saber. A única coisa que eu quero dizer é o seguinte: brasileiros, não caiam em golpe. Quem ligar para você, quem mandar e-mail para você, quem mandar WhatsApp para você, quem mandar link para você quer te roubar. Se você quiser se beneficiar do programa Desenrola, você tem que tomar a iniciativa de entrar no site gov.br. Mas o Bruno Musa está falando de juros altos. Que juro alto, Bruno? O juro vai cair para 2%. Não estou te entendendo. Viramos Suíça de novo? Bom, vamos lá. Primeiro, a Helene mencionou sobre o Desenrola ser um programa de pauta social. Sim, nitidamente é um programa de pauta social. A questão é, quanto esses programas sociais custam no médio e no longo prazo para a população, principalmente a mais carente? Eu vou te dar vou colocar meus pontos aqui do que eu vim anotando, como sob ponto de vista de economista e como estudioso e amante da Escola Austríaca de Economia, então eu tenho uma visão bastante aberta de economia como um todo, tá? Bom, basicamente é o seguinte, na minha opinião, o Brasil, a gente costuma atacar as consequências e nunca as causas. Então, tá endividado? Perdoa a dívida. Tá endividado? Cobre. Mas espera lá, daqui a alguns anos estaremos endividados novamente, porque o processo continua igual. Então, quando a gente fala que os bancos vivem apenas uma onda, eu concordo que os juros de 450% é um absurdo, é talvez o maior do mundo, como o Rica falou, eu não conheço outro país em que realmente os juros são altos. Mas vamos lá, ninguém fala que a recuperação de crédito no Brasil demora na média 4 anos e meio e o banco recupera na média 19% daquilo que ele empresta. Na Inglaterra você recupera 91% em menos de um ano. Aqui você demora 4 anos e meio para recuperar 19%. Qual o resultado disso? O banco vai cobrar mais taxa de juros pelo risco que ele tem, uma vez que a legislação favorece o devedor e não ao credor como um todo. Mas você tem 5 bancos que detêm 80% do crédito, sendo 2 bancos públicos. Vai tentar mandar privatizar, o que os nossos companheiros lá vão falar? Óbvio que não. Nos Estados Unidos, você tem 5.500 bancos, mais ou menos. No Brasil, nós temos 180, sendo que 5 detêm 80% do crédito. Sabe quem é o maior concorrente de tomada de crédito dos bancos no Brasil? O próprio governo, que se endivida absurdamente e o crédito disponível para a população, grande parte é tomado pelo governo. Quem é o banco prefere emprestar para o governo, onde o risco de calote é muito mais baixo do que pessoa física ou empresas? É claro. Então, grande parte do crédito disponível vai para o próprio governo. Sobra menos crédito para a população. Sobra menos crédito para a população. Com uma legislação dessa, que a recuperação de crédito é duvidosa e demorada, você vai cobrar taxa de juros mais altos para cobrir o teu risco adicional ao tomar crédito. Mas não vai cobrar taxa de juros, os juros vão ser subsidiados. Pois é, e isso tem um custo público. E quem vai pagar por isso? Não entendi. Um juro subsidiado? Não, mas é ruim pagar 2% de juros ao mês? Quem é que vai pagar essa conta?